Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com De Frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação. Ele aceitou e o convite de hoje é um cara sensacional que você já conhece aí do outro lado da tela, parceiro de todos os dias, cornetada não falta nessa Expresso da Manhã, então simbora, porque eu quero conhecer um pouco mais de você, Felipe Corleta. E aí, meu querido, sucesso por demais da conta e seja bem-vindo ao De Frente com o Gui. Salve, Guizeira. Obrigado pelo convite. A gente já participa todos os dias ali juntos, né? Tentando ajudar a turma aí a ver para onde vai o mercado. Prazer aí conversar com você. Sucesso. Paizão, aqui é um podcast um pouquinho diferente, sem pautas, direto e reto. E a gente quer conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória até chegar nesse espaço da rádio, dentro da Mover, cornetada ali dentro de movimento de mercado financeiro, mas com certeza você não era uma criança falando que queria, quando crescesse, tá fazendo o que você tá fazendo na data de hoje. Então me conta aí um pouquinho de onde você veio, de onde você nasceu, qual que foi a sua primeira boletada, enfim, conta um pouquinho aí do Corleta. Tem tempo aí? Oxi, é o que mais a gente tem. Show de bola. Cara, eu não sabia que viraria jornalista, né? Essa função que eu exerço aqui no TC hoje. Mas foi uma trajetória longa. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estudei engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul. E no meio do meu curso de engenharia, eu fui morar na Alemanha. Fiquei 2 anos lá. E... Pra estudo também? Ou foi uma loucura? Não, eu fui estudar, na época pelo Ciências Sem Fronteiras, era um programa do governo federal. E eu fiquei lá por 2 anos, cheguei, fiz faculdade, foram 6 meses de faculdade, depois eu fiz um estágio na indústria, onde eu percebi que eu não queria trabalhar na indústria, foi muito massa, eu trabalhei na Mercedes-Benz lá na Alemanha, Legal. Foram 6 meses. E aí quando eu voltei pro Brasil, cara, na verdade, antes de voltar pro Brasil, eu ainda fiz uma pausa, eu fui pra Gana, eu fui fazer serviço voluntário em Gana, onde eu ensinava matemática para crianças. Fiquei 1 mês e meio lá. E aí eu voltei pro Brasil, era tipo novembro, isso em 2015. E, cara, o semestre ia começar só em março, né, para voltar pra faculdade. Eu tava sem fazer nada, comecei a olhar pro mercado financeiro. E aí eu falei com um grande amigo meu, que inclusive tinha me visitado na Alemanha, que é o Pedro Mariano. Pedro Mariano, que é diretor comercial aqui do TC, ele foi meu colega da escola. E a gente trocou uma ideia, ele estava na época com uma startup lá em Porto Alegre. Falei, cara, eu tô procurando um trabalho aí, porque eu tô fazendo nada e tal. Tira de casa, né? E aí ele me levou lá na Mobbox, era a nossa empresa. E lá eu conheci uma figura importante da minha história, né? Que foi o Rafael Ferri. Ele era sócio do Pedrinho lá na Mobbox. O que fazia esse trem aí? Cara, a gente fazia importação e distribuição de acessório para celular. Então era cabinho, era power bank, fone de ouvido. Cacetada, chinesaiada então. Isso, a gente comprava tudo da China. E aí entrei para Mobbox e comecei a trabalhar lá com uma parte bem de engenharia mesmo, de compras, estoques, logística. Eu cuidava dessa parte lá. E fiquei lá de 2015 até 2018, 2019. Eu virei sócio lá deles e comecei a ficar à frente de toda a parte de sourcing da empresa. Então, comecei a ir para a China, foi muito massa, eu fui 7, 8 vezes para a China, visitava lá fornecedor, conheci um monte de chinês, comecei a entender um pouquinho desse negócio. Só que assim, a gente tocava o negócio, era um negócio legal, era um negócio que acabou sucumbindo, porque esse produto virou uma commodity, né? Cabo de celular, você vai aqui na frente do TC, na banca de jornal, você compra um cabo de iPhone hoje por 18, 20 reais. E isso ficava incompatível com a gente não tinha um grande volume de importação e o negócio foi definhando. Só que ao longo de todos esses anos, eu sempre sentei ao lado do Ferri, né? E aí, cara, era um giro louco, entendeu? A gente operava bastante na empresa. Ele que te apresentou? Oficialmente, assim. Ele que me apresentou, né? E começou do jeito errado. Começou com opções, né? Então, aí eu comecei a me interessar por isso. E numa dessas idas para a China, a gente resolveu captar um dinheiro e fazer um novo investimento. Aí a gente fundou uma empresa que chamava Mob Chargers, que também a gente fechou, que era uma empresa de totens para carregar celular.
Ou seja, a gente alugava para eventos. Cara, teve uma época que foi uma febre isso. Cara, a gente alugava totem de carregar celular, tava indo super bem, a gente tinha lá em Porto Alegre vários restaurantes que nos pagavam mensalidade para ter nossos carregadores, tinha nos shoppings, tinha muitos eventos, a empresa tava andando bem. E aí chegou a pandemia, né? E aí o negócio que envolve restaurante, shopping e evento, Tu falou, né? simplesmente éramos 20 e poucas pessoas na empresa, tivemos que demitir todo mundo, fechar as portas. E nesse momento eu já estava um pouco a fim de vir para o mercado financeiro, né? Inclusive lá em 2019, eu fiz o processo de trainee no Itaú. E aí inclusive, depois de um tempo, às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que deu errado, mas depois agradece, né? Eu fiz esse processo de trainee, foram várias fases, cheguei na fase final, numa entrevista lá. E aí o entrevistador, o diretor do Itaú lá, falou assim, cara, discorre aí por uns minutos sobre a relação entre câmbio, juros e bolsa. Eu comecei a falar, ele falou, não, em inglês. Beleza, né? Eu falo bem inglês e tal. Mas eu me engambelei naquela pergunta. E aí, no final das contas, eram 5 pessoas entrevistadas, tinha 2 vagas, eu ia para Research no Itaú. E aí eu não passei no Itaú BBA, voltei para Porto Alegre, empresa, chegou a pandemia, fechamos a empresa. Aí, cara, muito louco. Aí eu comecei... aí o Rafael Belé, que inclusive também trabalha aqui no TC na Prisma agora, ele era nosso sócio lá em Porto Alegre. E ele tem uma fábrica de plásticos, né? E a gente começou a fazer aquelas máscaras face shield. Sabe aquelas máscaras de plástico, assim, que bota na cara da pandemia? Cara, esse negócio vendeu tanto durante a pandemia que a gente fechou o escritório e virou um escritório de máscara. Entendeu? Era o trade, né? Era o trade do momento. E aí passou um tempo e tal, chegou junho e a gente já não tinha mais a máscara mais competitiva do mercado, já estava inundado e tal, e também não era aquele negócio para nossa vida, né? A gente tinha a empresa, pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. E o TC nessa época estava bombando, né? Tava começando realmente a explodir. E aí o Ferri me chamou para vir para o TC. E eu vim para o TC, onde eu tocava um projeto, eu vim responsável por um projeto que era uma ideia dele. Chamava Embaixadas do TC. A gente tinha grupos no Telegram, de cada região do Brasil, onde tinha todos os membros da comunidade daquela região. E a gente combinava lá, não podia combinar happy hour, porque estava ainda na pandemia, sim, mas combinava live, entrevista com o gestor, fazia gestão da comunidade, falava sobre trade o dia inteiro. E esse projeto foi muito legal, a gente conseguiu trazer um monte de assinantes para a plataforma e tal. Isso nem existia IPO ainda na ideia. Não tinha nem IPO ainda, o TC devia ter 40 pessoas quando eu cheguei. Isso foi em junho de 2020. E aí, um dos sócios do TC na época, que era o Guilhermo, comecei a me dar muito bem com ele se envolveu bastante com o meu projeto. E em determinado momento, no final de 2020, ele falou, cara, vem pro Mover, vem trabalhar comigo no Mover. Tinha saído uma menina que era o braço direito dele. E eu falei, bom, bora, né? E eu tava indo pro Mover com uma ideia de tocar o projeto do ponto de vista mais gerencial, de mercado, e não efetivamente sair escrevendo, né? Só que aí o homem me pegou do lado e falou, cara, agora tu vai escrever, entendeu? E aí eu comecei a escrever, e eu acabei gostando muito de fazer esse reporting, essa reportagem de mercado, de tentar entender, conversar com as fontes, ver onde é que estão realmente os riscos, onde o pessoal está se posicionando, olhar para os relatórios, o que um banco diz, o que o outro banco diz, tentar achar pontos antagonistas para escrever uma nota sobre a Vale. Inclusive, quem estiver no Mover aí pode pesquisar. Tem um texto que na época foi o mais lido de 2021, que era grosseiramente barata, Vale está prestes a valer mais que Petrobras e Itaú juntos. Esse foi o texto que eu fiz, o BTG tinha soltado um relatório dizendo que a Vale estava muito barata, e a Petrobras ela estava passando de valor de mercado da segunda e da terceira maior empresa do Brasil, na época. E aí, cara, essa jornada foi de muito aprendizado. Então, esse cara, ele era muito experiente e ele conseguiu me ensinar muita coisa. Eu sou muito grato e consegui aprender muito sobre, não só apenas sobre o mercado, mas também sobre como lidar com a informação, como trazer essa informação para os clientes de uma forma que eu não precisasse me posicionar, né? Então, nessa época, eu já não operava mais, então a gente tinha regras de compliance ali no Mover.
e tentar trazer a informação realmente sem viés, né? Porque isso é ali que está o valor. Porque quando a gente comenta no dia a dia no Expresso da Manhã, assim, você está posicionado, você Sim. tem um viés. E eu procuro tentar trazer, ó, cara, isso aqui traz esses riscos, talvez essas oportunidades, eu, lógico, dou minha opinião, mas a ideia realmente é de informar, né? Informar sem viés, ou seja, acaba sendo um pouco menos, sabe, não é aquela coisa skin in the game, né? Ou seja, cara, eu tô com posição nisso aqui, então eu vou falar bem disso aqui. Não, eu procuro sempre olhar de uma forma fria e isenta para as coisas. Então, assim, de uma forma bem resumida, começando na Alemanha, passando pela Gana, Porto Alegre, Máscara, assim, esses foram os últimos 5 anos, né? Então, eu nunca imaginaria, quando eu estava lá no processo do Itaú, que eu ia terminar virando um jornalista de economia, de finanças. Eu tenho ainda funções que passam um pouco do jornalismo, né, por conta da minha formação em engenharia, então algumas coisas gerenciais dentro da equipe do Mover e tal, mas realmente virou uma paixão aí de acompanhar o mercado, de trazer essas informações, e nesse meio surgiu a TC Rádio, a gente teve diversas reformulações no Mover, e eu sempre aí, 3 anos já, acho que sou um dos funcionários mais antigos aqui da casa, e hoje é isso, que você vê no dia a dia, as matérias que a gente escreve, todas as participações na rádio, inclusive visitando, conhecendo cada vez mais fontes, estando sempre procurando estar o mais conectado possível com a rua, aqui com a Faria Lima, com o estrangeiro também, com os mercados e ajudar os clientes realmente e os ouvintes a tomarem melhores decisões, porque eu acredito muito que o investimento, né, ele feito da forma correta, ele realmente muda a vida das pessoas. Eu acho que isso é um trabalho que a gente faz no dia a dia aí que tem muito valor. Antes de voltar no Corleto Operador, trazendo esse contexto que você chegou em 2020, qual foi a cobertura que você fez, a escrita que você fez que foi mais chocante além dessa da Vale? Foi pandemia, foi eleições? O que você viu que, putz, você acompanhou do começo ao fim e realmente conseguiu trazer de um jeito inteligente informação pro cliente, pro assinante ali na ponta? Pandemia ou a política acho que foi mais pesada? Cara, a gente teve uma cobertura que foi muito dura, porque foi algo que me obrigou a estudar muito, né? Eu acho que as coberturas que me fazem estudar são as coberturas que realmente eu levo com maior carinho. Então, assim, cara, me peguei lendo sobre a história da Rússia, entendeu? A história do Brasil Bom, eu já sempre me interessei, mas a invasão da Ucrânia foi uma cobertura que na época foi o recorde de audiência da rádio, a gente estava super em cima da invasão, com quais os impactos, toda aquela volatilidade de mercado. Então, essa foi uma cobertura realmente que marcou. A cobertura do período eleitoral também, né? Porque você não tem como, assim, é impossível você transmitir a informação com zero viés, embora essa seja a proposta. sim. Seja a proposta, Coleta, você está ali para informar, então não traz viés. E aí você vai lá e fala sobre a Rússia e a Ucrânia, sobre o Lula e o Bolsonaro, sobre um monte de coisa, e as pessoas entendem o que elas entendem, né? Então, isso também foi um grande aprendizado de como lidar com a informação, com a opinião dos outros, sobre o seu trabalho. Eu acho que essas foram as duas coberturas, assim, mais fortes. Mas aí, cara, a cada 45 dias a gente tem coberturas de funk, também são coberturas que eu acho super energizantes, porque você precisa escutar o Powell, e hoje a Mover e eu capitaneio, na maioria das vezes, essa cobertura. A gente é a agência que entrega o Powell em português mais rápida do país, né? Então a gente tem realmente esse viés da rapidez e de entregar muito rápido, e são coberturas muito eletrizantes, que demandam uma preparação de 2, 3 dias, escrevemos uma prévia, o que esperar desse evento. Então essas coberturas de política monetária também entram aí, mas algo como mais constante, né? Olhando para coberturas específicas, eu acho que a invasão da Rússia na Ucrânia e o cenário eleitoral do ano passado foram as duas coberturas assim mais que mais construíram assim o Coleta como ele é hoje. Boa. Cara, você levantou uma bola que
infelizmente, muitas das pessoas acabaram esquecendo, né? Porque não está tão intensificado nas grandes mídias, principalmente Rússia e Ucrânia. E hoje, inclusive hoje, né, nessa gravação, nós tivemos essa parte agora, putz, vai ter uma intensificação da guerra, não vai, todo esse contexto, petróleo em alta, traz aí uma atualização ao vivo, né? Não escrito, mas ao vivo do que você vê dessa guerra que demora tanto tempo. Já, né, já tem uma extensão bem mais longeva do que nós imaginávamos, e o que você acredita em todos esses estudos que seja a condução mais lógica que venha a acontecer. O ano 2023 encerra, eu sei que é impossível a gente responder isso, mas mediante o que você acompanha, o que está rolando entre Rússia e Ucrânia que a gente deixou de acompanhar? Eu acho que a gente deixa um pouco de acompanhar, e inclusive a própria redação se afasta um pouco do evento, na medida que ele deixa de fazer tanto preço. No começo era tudo muito novo, agora nós temos um ano de guerra. Agora, assim, quando a gente olha para o quadro geopolítico internacional, tem muitas pontas soltas, tem muitos fatores ali que você não consegue entender como que essa turma vai chegar numa solução. O caso da Rússia e da Ucrânia é um. Né? Você tem lá a Rússia ocupando alguns territórios, dizendo que esse território fizeram plebiscitos e que esse território é Rússia, um cara que depende muito da cabeça dele, os próximos passos da Rússia. Então, sempre que depende de uma pessoa, depois a gente pode falar um pouco sobre Lula, mas sempre que depende de uma pessoa as decisões, é muito mais difícil de se prever. Né? Então, assim, você tem hoje demandas conflitantes de Rússia e Ucrânia, que seriam necessário um consenso para que acabasse essa guerra, e alguns outcomes, algumas possibilidades de acontecer. O que poderia acontecer, né? Não sei, o Putin cair? O Putin cair seria uma solução que seria ótima para os mercados, mas é bastante improvável, o cara tem muito poder. A Ucrânia se render com todo o apoio do Ocidente é muito difícil também. Então, se a gente olhar para a região da Abkhazia, na Geórgia, até hoje ela está ocupada pelos russos, desde 2008. Então, assim, não vejo uma solução imediata para esse conflito nesse momento. O que se vê nesses últimos dias, na verdade, é uma expansão do ambiente de tensão para outras regiões. Né? Então, assim, você tem a questão de China e Taiwan, que até hoje é muito nebulosa. Ninguém fala mais nada, ninguém sabe de nada. Que a China diz que até 2027 ela quer incorporar Taiwan. Os Estados Unidos não tem uma posição oficial, ele tem uma posição de ambiguidade estratégica, que eles chamam disso, porque não querem comprar problema com a China, mas também não querem ceder ali o território de Taiwan, que é uma história também bem pesada, né, do que aconteceu. Você teve lá a Revolução e o governo antigo da República do Povo da China se mudou para Taiwan, então você tem ali um conflito histórico muito, muito grande. Você está tendo em Israel protestos muito, muito pesados, você está tendo uma crise energética muito grande no mundo, e essa divisão, você teve a visita do Xi Jinping à Rússia, então são muitas partes móveis, é muito difícil ver. O que dá para falar assim, o quadro, a tensão geopolítica geral, ela cresceu bastante, e eu acho que a gente tem um evento, para não simplesmente dizer que eu não sei responder, eu acho que a gente tem um evento aí pela frente que ele realmente pode ser um grande divisor de águas no sentido de como vai ser a geopolítica da próxima década, que eu acho que é as eleições americanas do ano que vem. Boa. Então essas eleições realmente elas vão ser muito pesadas. A gente teve hoje, inclusive, o Trump lá, tá nesse momento no tribunal lá, talvez esse cara seja preso, talvez não seja. A gente tem um Biden muito pressionado por um ambiente de inflação, por um ambiente de risco de recessão, um Biden com 88 anos, um partido democrata sem alternativas, que se fala que eventualmente a Michelle Obama poderia ser, porque o Obama não pode ir de novo. Nos Estados Unidos você pode ter 2 mandatos. E um partido republicano que tinha na figura do Trump, uma figura com muita rejeição, mas também com um núcleo muito duro de apoio. E o Ron DeSantis, figurando ali como eventualmente o novo presidente dos Estados Unidos, já que se vê ali, talvez, pelo menos eu vejo, algum favoritismo republicano, dada todo esse quadro de inflação aí que tem uma rejeição bem grande aí ao Biden lá nos Estados Unidos e a falta de um nome democrata. Então acho que esse vai ser um grande evento que pode mudar, se a política externa americana mudar,
você pode ter ali um quadro geopolítico mudando de uma forma bem importante. Então, esse próximo ano, essas eleições americanas de 2024, realmente eu vejo como um grande divisor de águas de um quadro geopolítico que talvez até lá se permaneça ali numa tensão, mas numa tensão relativamente estável. Boa, você tocou em duas palavras extremamente relevantes para um podcast como o nosso. Inflação, que é o grande contexto, que é onde a gente pode já linkar numa situação de recessão, se você acredita que isso seja uma realidade, se isso é questão de tempo, e Lula, que aqui dentro do nosso país a gente tem uma inflação controlada tecnicamente, mas quando a gente ouve mais pessoas e principalmente grandes fortunas, né, a gente tem atendimento ali de pessoas com muita grana que realmente estão começando a vazar alguns recursos para fora com medo que aqui seja uma situação de inflação descontrolada e vá embora. O que você acredita de inflação pós-pandemia, que eu acho que não é culpa brasileira, não é culpa europeia, não é culpa americana, é uma situação de vestígio dentro da pandemia que naturalmente chegaria, e se esses primeiros 90 dias de governo de Lula traz um sentimento de recessão no Brasil que não era pautado, né? A gente não tinha esse sentimento de recessão, mas quando a gente começa a falar principalmente com a galera que tem uma grande fortuna, já começa a falar de recessão aqui no Brasil, de um cenário um pouco mais caótico nos próximos 2 a 4 anos e se não mandando dinheiro para fora, já indo diretamente para outros países, por mais que lá já esteja mais evidente um cenário de recessão. Legal, vamos começar com a inflação global, que é para vocês ficarem assistindo aqui o podcast, né? Eu acho que o cenário global, macroeconômico, desses últimos anos, ele foi muito, muito complexo. Quem disse que... Se você olhar para as projeções do Fed de dezembro de 2021, de onde estariam os juros no final desse ano, os dot plots? Nunca na vida. Era 1%. Você terminou o ano de 2022 com 4,5% de juros. Então, assim, tá muito difícil de prever. As previsões, elas estão sendo muito falhas sobre a economia. Você tem, hoje, indicadores antecedentes de recessão que nunca erraram juntos. Alguns deles. Toda vez que o petróleo dobra de preço, em um intervalo menor de 6 meses, tem recessão depois. Isso aconteceu em 2021. Na verdade, o petróleo subiu infinito em 2021 porque ele chegou a ficar em zero. Sim. Então, mais do que dobrou, né? E você tem uma inversão de curva de juros muito grande nos Estados Unidos, que também antecede recessões, e indicadores antecedentes, como os do Conference Board, todos apontando para uma recessão. Agora, você tem bolsas na Europa na máxima histórica, você tem um S&P 500 com múltiplos historicamente altos, você tem um desemprego na mínima histórica nos Estados Unidos. Né? Então, assim, as coisas não estão conversando, né? Eu acho sim que vai ter uma recessão. Eu acho que a grande dúvida é qual que é a profundidade dessa recessão. Eu acho que um dos fatores que poderia aliviar uma recessão, essa semana a gente teve um grande revés aí, que seria os preços de energia caírem muito, porque daí você tem um quadro de menos inflação e os bancos centrais talvez podendo afrouxar e injetar liquidez de novo, voltar a dar aquela bebidinha pro bêbado, né? Porque a economia, ela viveu nos últimos anos, desde a crise de 2008, muito alimentada por dinheiro impresso pelos bancos centrais. E essa medida da OPEP de, esse preço aqui está incomodando, vamos subir, o petróleo subiu 5%, 6%, isso mostra, não é os 5%, 6%, mas mostra que tem gente incomodada com a queda dos preços de energia, e a gente já vê bancos falando em $100 de novo para o petróleo. Então, acho que esse é um fator que agrava os riscos de uma recessão econômica. Então, acho que o mundo vai conviver com uma recessão, mas eu acho que o maior problema não está aí. Acho que o maior problema está em uma inflação duradoura. Eu acho que você vai ver um processo de, por exemplo, da Europa ficando cada vez mais pobre. A Europa é o lugar mais rico do mundo, né? Você pode ser... Eu morei lá 2 anos. Então lá, o lixeiro e o advogado saem para tomar uma cerveja. Você não tem desigualdade social. Todo mundo tem um carro. Todo mundo aluga uma casa legal. Todo mundo tem os filhos na escola. Que doideira. Na Europa é muito assim, né? Lógico que você tem alguma pobreza, né? Especialmente nos países do sul da Europa. Mas é muito pequeno. E eu acho que vai ter um processo de empobrecimento da população, especialmente na Europa, que vai se dar via inflação. O Banco Central Europeu não vai conseguir levar muitos juros, porque os governos estão endividados. Você tem um cenário onde
provavelmente a gente tem uma década de inflação mais alta nos desenvolvidos. Isso vai diminuir o poder de compra das pessoas. Isso tende a gerar insatisfação popular, né? E isso reverbera na política de uma forma imprevisível. Então, eu acho que o maior problema não é essa recessão de curto prazo, que imagino que vai acontecer, uma alta do desemprego, uma queda de margem das empresas, uma queda da bolsa, inclusive, nos desenvolvidos. Mas o maior problema está... E aí? Né? Você continua com alguns problemas seculares. Você continua com uma Europa super dependente de gás da Rússia e um litígio com a Rússia. Você continua com alguns cenários onde toda essa impressão de dinheiro de 2008 para cá, acho que o pessoal está se dando conta que não era sustentável. Você não tem recursos para sustentar uma população enriquecendo, um PIB muito firme e nos desenvolvidos. Então, acho que o que pode acontecer, e o que mais preocupa, é uma década realmente perdida assim, nas economias dos desenvolvidos, e não essa recessão. Acho que vai vir uma recessão nesse ano, acho que isso vai comprimir múltiplos, acho que vai derrubar a Bolsa Americana eventualmente, mas o que mais me preocupa é olhando mais para frente, né? Como solucionar um problema inflacionário que é resultado de muita impressão de dinheiro, muita injeção de dinheiro na economia. Então, acho que assim, a minha principal preocupação não é exatamente uma recessão técnica, 2 trimestres de PIB negativo. Acho que isso pode acontecer, pode também não acontecer, acho que vai acontecer. Mas, e depois, né? Será que o Fed vai conseguir levar o juros de volta para zero? Muito difícil, acho que é inexistente isso. Então, acho que pelo menos pela próxima década a gente vai ter um empobrecimento geral em países desenvolvidos. E isso vai ter impactos econômicos, políticos, geopolíticos que são imprevisíveis. Que respinga aqui? Brasil, um governo que acabou de transacionar, as PECs que foram aprovadas, a gente acabou conduzindo no mesmo ritmo, né? Impressão de dinheiro, criação de estímulo, isso respinga aqui dessa mesma magnitude, e aí aquilo que a gente estava comentando, né? O real tende a perder o valor, pensando por esse lado. Aí faz alguma inteligência mandar dinheiro para fora, sair daqui, ir morar na Europa, ir morar nos Estados Unidos, caso tenha o poder aquisitivo para isso, ou é furada? Você vai sair daqui para viver um cenário semelhante em outro país? Eu acho que quem está na classe alta do Brasil vive muito bem no Brasil, né? Então, essa coisa de ir morar fora, assim, é um trade-off que depende muito de cada um, né? Assim, eu morei um tempo fora, em alguns lugares já, e você fica longe da família, longe dos seus amigos, longe do Brasil, do calor do Brasil, né, de todas as coisas que você gosta de fazer, você está acostumado. Então, acho que isso tem uma coisa muito pessoal, né? Acho que botar economia no meio disso, acho que acaba sendo um pouco leviano. Agora, o cenário internacional, eu vejo 2 grandes oportunidades para o Brasil vindos de fora, né? Primeiro, é um ambiente de inflação alta por muito tempo. Um ambiente de inflação alta por muito tempo tende a fazer as pessoas a abdicar de investimentos financeiros e irem para investimentos mais reais. Isso é commodity. Então, tende a ser um período de commodities elevadas, nos quais o Brasil sempre surfou muito bem. O problema fiscal fica diminuído, você tem arrecadação, você tem balança comercial, tem a apreciação do câmbio, e isso seria um ambiente bem positivo para o Brasil para os próximos, 5, 10 anos. Um outro ponto importante que pode vir a acontecer e pode ser positivo, embora no primeiro momento vá ser negativo, mas possa ser positivo depois, é que um dos pontos que contribua para toda essa inflação seja uma piora justamente da geopolítica que a gente comentava antes. Ou seja, se você tiver um mundo em desglobalização, ou seja, a Apple fala, cara, eu não quero mais produzir meu iPhone na China, porque a China vai invadir Taiwan, e cara, se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos vai cortar relações com esses caras, isso aqui vai gerar uma recessão, uma mega recessão, eu não vou conseguir exportar meus produtos, isso vai dar um mega problema e pode ser uma Rússia 2. Então, lógico que exagerando muito no pensamento, mas pelo bem da didática aqui. Essa desglobalização é muito positiva para o Brasil, porque o Brasil é um país, é uma democracia relativamente estável, próxima, uma boa fronteira marítima, muitos recursos naturais, independente energeticamente, e com uma mão de obra que não é tão barata quanto na China, mas é uma mão de obra muito mais barata que nos Estados Unidos. Então, você tem uma oportunidade de industrialização de outros países emergentes que estão em paz
que não estão nessa polarização, estão de fora dessa polarização. Então isso, inclusive é algo que o Paulo Guedes vinha falando bastante, né, no final do governo, que é o tal do nearshoring e do friendshoring. Vamos fazer nossas cadeias de suprimentos em lugares que estão perto e que são amigáveis. Então isso abre uma oportunidade importante para o Brasil. Então eu vejo que de fora o quadro internacional ele é bem positivo para o Brasil. Resta que a gente tenha aqui um bom surfista, né? Aquela boa analogia. A onda tá aí, né? Você precisa ter um bom surfista. Esse começo desse novo governo tem sido bastante difícil aí de acreditar que o Lula vai conseguir ficar em pé na prancha e dar um show, tirar uma nota 10. Né? Acho que isso Mas o que você trouxe pra gente, então, só pra contextualizar todo mundo, o não óbvio pode acontecer. De uns Estados Unidos talvez entrar numa recessão e ficar surfando de lado, não vir marola grande só, né? Não vir uma ondona só ficar andando de lado. Europa, um sentimento adverso, as pessoas reduzirem o poder de compra. E aqui o Brasil, com petróleo, minério, arrecadação, não tem nenhum problema. Lula ainda surfa uma onda pela inércia, assim, aconteceu. Eu acho que não necessariamente o Lula, talvez o próximo governo também, né? Eu acho que são tendências. Você falar que o Brasil vai se industrializar daqui até 2026, não dá tempo. Não vai acontecer. Agora, pode acontecer um processo, ou seja, tem uma oportunidade aí. Né? Então, acho que a onda está aí. Então, eu acho que sim, pode ser um período de dificuldade, de crise, um período prolongado de crise nos desenvolvidos, mas que não necessariamente represente um empobrecimento da população no Brasil, um aumento de desigualdade, uma queda de PIB acentuada. Eu acho que a gente pode ter ali, a gente tem os instrumentos para passar bem por um período de crise nas principais economias aí. Você deixou algumas obviedades no ar e eu vou ter que lançar esse míssil para você. Se Corleta fosse operador hoje em dia, olhando ali a tela do computador, o que seria oportunidade, o que seria mico? O que Corleta estaria boletando nos dias de hoje com esse cenário maluco que a gente vê aí de, muitas coisas baratas, mas barato que ninguém compra. Hoje Corleta, sei lá, sobrou 100 mil reais na mão aí do Corleta para brincar. O que você faria aí com esse dinheiro? Iria tudo uma renda fixa, dormir em paz? Compraria petróleo? O que você ia brincar? Cara, eu acho que eu faria short S&P long EWZ. Eu acho que esse é um trade bom. Eu acho que a Bolsa Americana tá bem cara. E eu acho que aqui nós estamos precificando um apocalipse no nosso mercado. Né? Eu acho que talvez até o Ibov seja melhor ainda do que o EWZ, mas você tem que ter uma certa certa proteção cambial ali. Né? Então, acho que o short S&P, eu acho que é um trade bastante claro. Ele é difícil, é um trade que tem que carregar, né? Tem que ter bastante estômago para aguentar, porque né, tem o Warren Buffett contra mim, né? Never bet against America. Exato. Né? Agora, eu acho que assim, para esse ano, talvez para o ano que vem, tem uma possibilidade aí de emergentes performarem melhor. A gente vem vendo alguns sinais positivos da China. Essa reabertura do começo do ano foi surpreendente, né? Fulminante, né? Todo mundo falando, quando vai acabar o Covid-0? Quando vai acabar o Covid-0? Quando vai acabar o Covid-0? Se alguém dormisse uma semana, você acordou, acabou o Covid-0. Né? Então, isso realmente eu acho que pode trazer um ambiente positivo para emergentes. Então, assim, do ponto de vista macro, eu acho que seria um bom trade aí, ter Brasil contra Estados Unidos. E aqui no local, eu acho que tem algumas empresas de ações, aí tentando entrar um pouco em ações, eu acho que tem algumas empresas que realmente estão muito bem e podem passar por um período difícil, mas que eu acho difícil de perder dinheiro no longo prazo, sabe? Acho que os bancos, acho que pode botar uma pimenta em bancos aí pensando num BTG, e eu acho que, por exemplo, algumas construtoras que tenham caixa, que não sejam muito alavancadas, eu acho que elas podem surgir aí. E eu acho que, bom, tem alguns ativos de bolsa aí que estão absolutamente sucateados, né, esquecidos. Eu perdi todo o tesão com o varejo, né, eu operei muito varejo na época que eu operava. Mas, cara, eu acho que realmente virou um setor, varejo esdanil aérea, sabe? Sim. Então, eu acho que entre cíclicos, talvez olhar ali para construção, indústria, alguns papéis industriais, alguma Randon da vida,
Marco Polo, indústrias home. Talvez esse setor tenha um espaço melhor aí, talvez com o trigger também de uma eventual, cada dia mais improvável reforma tributária, seria positiva aí para setores industriais. E eu acho que para montar uma carteira aqui no Brasil, não pode não ter Vale, sabe? Não pode não ter Gerdau. E eu acho que tem ali algumas Junior Oils também que podem entregar um bom crescimento e que foram penalizadas muito por ruído e que também estão bem baratas. Então, de cabeça, eu acho que, olhando para a bolsa local, são alguns ativos que eu gosto, que eu teria em carteira. Acho que um BTG, Vale, Gerdau, talvez uma Kepler, que o pessoal gosta bastante aqui no TC. Mas ficaria de fora de varejo, ficaria de fora de aéreas. Eu acho que esses caras vão ser os que mais vão subir se tiver realmente algum evento novo. O governo até agora, sempre que apresenta uma solução, vem com 2 problemas, né? Então você vem com uma solução de um lado e 2 problemas do outro, né? Então isso tem penalizado muito, né, a bolsa. E nessas últimas semanas a gente viu a bolsa muito pesada, enquanto o DI, estava falando hoje na rádio, os últimos 13 pregões caiu em 11. E a bolsa parada, entre 97 e 102. Assim, quando que vai andar essa bolsa? Precisa ter uma calmaria de ruído. E eu acho que tem ali um filtro para esse ruído, que é o Congresso. Tudo que está se falando no governo, a comunicação está muito atrapalhada. Quem vai tributar? Agora parece que o Haddad está com um fuzil olhando para os tickers, falando quem que eu vou tributar aqui? E talvez ele não consiga fazer isso, né? Exato. Então, eu acho que isso também configura alguma oportunidade aí. Eu acho que olhar para cíclicos tem que olhar de uma forma mais defensiva, olhar para os caras que têm caixa. Agora, teses mais estruturais ou mais pesadas de índice, bancos, commodities, são investimentos que eu acho que no longo prazo, nesse patamar de preços que a gente tem aí, é muito difícil perder dinheiro. Falando em perder dinheiro, vamos para a polêmica do day trade. Você já foi cracudo? Você já clicou num dólar? Já passou essa vol? Já ficou sem dormir? Dormiu posicionado? Ou você não teve esse prazer ainda? Cara, eu operei pouco futuros. Já operei futuros. Sempre que eu operei no intradiário. Mas eu já brinquei bastante com opção, viu? Futuros nunca foi muito a minha praia. Eu fiz bastante day trade de ações. Tinha uma época que eu estava ainda lá em Porto Alegre. Você sentava do lado do Ferri? Eu sentei do lado do Ferri por bastante tempo. Sentamos em outras salas, mas se falava, almoçava. E aí, como é que é? Fala um pouco dele. Nossa, cara, esse cara vai me matar se eu falar aqui. Ele tá na lista pra mim aqui, ó. Ele fica mais pro final pra gente acumular. Já teve o Tato, já teve o próprio Buco, o Omar, todo mundo levantou uma bola. Não, o Ferri é o seguinte, né, cara? Ferri, a gente precisa fazer uma importação de 10 mil cabos de iPhone aqui, senão vai faltar estoque. Manda 20. Depende do PNL dele. Né? Se ele tava positivo no dia ali, ganhando uma grana na Manda bolsa, 20, vamos comprar 20 mil, então. Aí no outro dia, não, cara, vamos cortar esse pedido aí pra 5 mil que acabou o dinheiro. Cara, era um caos, assim, era bem engraçado. Mas ele, assim, ele é um cara muito polêmico, né? Um cara que tem muita gente meio que ama ou odeio. Mas eu acho que, assim, quando você conhece ele no particular ali, ele é do bem, ele é pra frente, ele quer ajudar ali as pessoas que estão próximas dele. E sou muito grato, né? Me trouxe pra cá, me ajudou bastante. Sempre a gente sai também, troca ideia. Mas é um cara temperamental, né? Um cara que tem a sua personalidade. Não é exatamente o que você vê ela ali no Instagram e tal, quando você tem alguma proximidade, mas é bem parecido, tá? Então, ele é bem de verdade, assim. Eu acho que isso é uma das vantagens desse cara. Ele é bem de verdade, assim. Não é um cara falso, não é um cara que vai te enganar. Não vejo dessa forma. E me ajudou bastante. Sempre trabalhamos juntos, já nos pegamos no pau feio, mas também nada que no outro dia as coisas não tivessem tudo certo. Caraca, opção. Eu não tenho esse apelo ainda. Vou te contar uma legal, então. Chama. Cara, Marfrig D13. Nossa, essa aí foi doida. Na época, as opções venciam na segunda-feira. E aí a Marfrig, acho que estava 12 com 20. E aí eu comprei uma opção de Marfrig Strike R$13 na sexta-feira. 1 centavo. Isso foi um trade que, tipo assim, tinha ganhado uma comissão de uma venda lá. Eu falei, quer saber, eu vou
Tava Achei que começando umas coisas de gripe suína na China, não sei o quê. Falei, meu, comprei 1 centavo. Comprei na sexta-feira, segunda-feira vencia a opção, né? E, cara, no final de semana saiu um negócio, eu acertei, assim, tava virado pra lua, né? E, cara, papel abriu 13,60. Meu Deus. De 1 centavo foi pra 60 a opção, né? Aí eu peguei o telefone e comecei a tentar ligar pra corretora pra tentar pra Zerar, adiantar o exercício, né? Porque senão o exercício era só de tarde. E, cara, quando eu consegui exercer, tava tipo 13,38. Aí foi uma caralhada de taxa de corretagem. Sei que assim, de R$ 1.000 lá, eu fiz tipo 30 conto num trade de sexta pra segunda-feira, né? Então foi espetacular. Agora, onde foi legal também, ali foi durante o ano de 2020, VEVAR, né? VEVAR D, VEVAR E, VEVAR F. Essa coisa, cara, completamente irresponsável, que hoje, assim, nunca Olhar fala... pra trás, você fala, meu a gente Deus. fala assim, cara, vamos errar para depois ajudar as pessoas ali na rádio a não fazer a mesma coisa, né? A gente fez ali VEVAR, cara, pegamos dos 9 até os 19, R$ 20, uma porrada, depois devolveu tudo incógnito, né? Foi ali um trade em 2020 realmente bastante agitado. Eu tava na época nesse programa de embaixadas do TC, então, cara, era uma loucura aqueles grupos. Você trabalha com comunidade Sim. aqui, sabe como é que é. Lá era uma comunidade enorme, cara, porque tava muito hype, tipo, tava todo mundo em casa, financial deepening na veia, todo mundo entrando na bolsa. Cara, aqueles grupos do Telegram chegou a bater tipo 15, 16 mil pessoas nos grupos, era um caos, as pessoas xingavam o contribuidor que soltou ideia errada. Cara, meu, tipo assim, loucura total. Então essas operações aí com opções ali em 2020 também foram uma boa aula de o que não fazer, né? Tipo assim, Importante multiplicou viver, muitas né? vezes, depois devolveu quase tudo. E isso não é saudável, né? Acho que a gente tem que ter acho que dá para ter ali uma parte do capital, uma parte do dinheiro separado para operações mais arriscadas, para fazer trading e tal, mas nunca sempre respeitar ali uma gestão de O all-in, risco. né? O all-in que é fogo. Não chega a dar all-in, mas, cara, às vezes a posição ela vai ficando muito grande no global do portfólio e tu fala, cara, isso aqui é lucro, não é mais dinheiro. E quando perde essa coisa de, cara, putz, mas isso aqui dá pra pagar meu aluguel, isso aqui dá pra pagar, sabe, alguém pra limpar minha casa, isso aqui dá pra pagar um restaurante. Quando começa a perder esse tato do dinheiro e olhar só pro número na tela, eu acho que ali tu tá começando a entrar num ambiente mais perigoso. Então, assim, eu sou um cara que prega bastante cautela, justamente por ter vivido também um pouco disso aí com derivativos que eu não entendia muito bem na época. E, cara, desde 2019, desde esse fracasso lá no Itaú e tal, eu sempre estudei muito, né? Fiz certificações, fiz cursos, muitos livros e fui sempre estudando muito sobre vários assuntos. E aí agora... era uma coisa que eu realmente gostava de fazer, né? E aí, com o tempo, pra mim se encaixou muito bem esse trabalho aqui no Mover. Esse convite lá do Guilherme, porque, cara, o meu trabalho hoje é ler relatório, sabe? Ler notícia, estar atualizado, falar com vocês na rádio, conversar com outros contribuidores, com quem eu aprendo um monte. Tipo assim, às vezes eu falo, cara, olha só que maravilha de trabalho, eu aqui, 3 da tarde, lendo um artigo no Wall Street Journal, lendo um artigo no The Economist, tipo assim, que não necessariamente eu preciso fazer alguma coisa a partir daquilo, mas eu preciso estar informado, entendendo o cenário, porque pode ter uma virada na bolsa, aí o Levati me chama e fala, cara, entra aqui na rádio, velho, precisa entender o que tá acontecendo, ou porque no outro dia eu preciso falar, e você faz isso também, mas todos os dias 1 hora, é pesado, né? Então você chega lá todos os dias das 8h30 às 9h30, das 8h30 às 10, lá na rádio. Cara, chega uma notícia, tu tem que saber pelo menos do que se trata para comentar, né? Então acho que
Essa coisa de estar sempre informado é algo que acabou me conquistando, que eu gosto bastante de fazer. E eu acho ótimo que o meu trabalho permita que eu faça isso e consiga trazer essas informações pra galera. Cara, você vê que o insucesso de muitos acabam sendo, sei lá, a ignorância na parte boa da palavra. Porque, que nem você falou, né? Você tá lá disponível para fazer uma leitura, para poder consolidar, para poder interpretar, para poder passar tudo mastigado da maneira mais rápida possível. E muitos, cara, abrem a plataforma e não tá nem aí o que tá rolando, vai olhar, seja um indicador, vai olhar preço, vai olhar análise técnica, e isso no longo prazo a gente sabe que é muito difícil consolidar num valor nominal que faça sentido. Você vê que a grande maioria dos traders, primeiro, que tem um insucesso é pelo lance da ignorância, é pelo fato de não querer aperfeiçoar o estudo, conhecer mais sobre o mercado financeiro, ou você vê que não tem tanta correlação? Tipo, o cara que tá lá no curto prazo é realmente ou um operacional, ou uma técnica, ou macro importa menos. Cara, eu acho que existem vários estilos, né, de trading. Agora, os caras mais foda que eu conheci, tesoureiros, gestores, os caras que estão realmente à frente de um patrimônio de terceiros e que fazem uma gestão responsável, que vão realmente estar usando o mercado a seu favor para daqui a 20 anos estar super bem, tranquilo, esses caras são bem informados, sabe? Eu acho que tem uma coisa do curto prazo, só que o curto prazo ele é muito desafiador no psicológico. Porque você pode ter um trading system, um sistema de operação que vai te dar, tu roda um backtest lá e fala, cara, se eu tivesse comprado na média de 9 e vendido na média de 14, todas as vezes nesse ativo, cara, eu teria feito 13.000%. Não vou fazer isso agora. Porque, cara, isso a partir daí dá errado. Requer muita disciplina, requer muita constância, um psicológico muito sólido. Vai ter um dia que tu vai estar mal de cabeça, vai ter um dia que tu brigou com alguém, vai ter um dia que tu não tá legal, que tu fala assim, cara, mas meu trading system, minha disciplina precisa operada, esse dia tu vai botar um pé um pouco a mais. Então, assim, eu acho que o viés, eu não sou esse cara, eu não sou aquele cara que fala assim, não, tudo é longo prazo e tal. Eu acho que o longo prazo é uma soma de vários curtos prazos, mas assim, o ponto de sucesso do mercado, eu acho um ponto diferencial do mercado, para você desempenhar no mercado, estar bem informado. É conhecer pelo menos o que pode acontecer, não só no gráfico, né, não só no preço, mas assim, o que pode acontecer para que essa tese aqui não valha mais. E uma coisa que mais que eu aprendi, que eu acho que é muito válida, é o seguinte. Quando você tem uma tese que tem muitos motivos para dar certo, cara, isso é muito perigoso. Porque o que pode acontecer? Vira paixão, né? Não, você pode falar assim, cara, isso aqui tá no técnico, tá muito bonito, o fundamento tá muito bonito, tem um news flow favorável, você tem comprador, tem fluxo, sócio controlador tá comprando, você tem 5 motivos. Você fala, cara, esses 5 motivos aqui só tem que subir. Aí, daqui a pouco, o papel faz um pivô de baixa, cai um dos motivos. Você fala, não, mas ainda tem 4. Aí começa a derreter. Aí você fala, não, mas o fundamento continua bom. E aí você fica naqueles motivos, você tem muitos motivos. Cara, quais são os fatores que fariam você mudar de ideia? Eu acho que isso tem que ter na cabeça antes de assumir um risco muito grande. Né? Então, essa coisa de operar no curto prazo, com alavancagem, ela é assumir um risco muito grande. Ah, cara, eu vou comprar Bradesco todo mês pelo próximo ano, porque eu acho que está muito barato, muito descontado, historicamente barato. Você não precisa ter realmente estar preparado para tudo e antenado em tudo. Você pode seguir essa tese e provavelmente vai dar certo. Agora, quando você está olhando curto prazo, tem alavancagem, está vendendo numa coisa, comprando na outra, ou está usando futuros, assim, o que pode acontecer que pode fazer eu mudar minha tese e respeitar a sua própria ignorância? Então, assim, eu acho que a ignorância, ela é em muitas coisas da vida uma bênção. Isso. Se você não saber, é ótimo, né? Agora, ótimo, assim, muito bom. você respeitar a ignorância. Falar assim, cara, saiu um urgente aqui no Mover que o Haddad disse isso aqui. Eu não faço a menor ideia que isso aqui, mas eu tô vendido no dólar. Melhor parar. Cara, encerra, sai fora. Respeita a tua própria ignorância, entendeu? Respeita que tu não entendeu aquilo ali ou que talvez aquilo ali
às vezes é uma frase mal colocada pelo cara, às vezes é um deslize dele, às vezes é realmente um plano que ele tá revelando na hora, e que o mercado amanhã vai abrir errado, vai abrir distorcido. Então, assim, eu acho que nesse ambiente que a gente tem agora, de novo governo, de volatilidade e tal, é bem difícil fazer esse curto prazismo. Eu acho que isso também é um pouco do que explica essa liquidez, essa queda de liquidez tão grande do mercado, né? Eu acho que, lógico, os juros mais altos e tal, mas eu acho que também é uma aversão a risco. É um pessoal tentando tomar menos risco, porque, cara, amanhã pode acontecer um negócio que muda tudo. Vai apresentar o arcabouço fiscal. Aí vem o arcabouço fiscal, como eu falei antes, veio uma solução, vem 2 problemas. Porque agora o arcabouço fiscal é super legal, né? As receitas vão crescer mais do que as despesas, isso vai dar um ajuste fiscal no longo prazo e tal. Só que para funcionar, precisa de 150 bi de arrecadação. Só falta isso. E aí, cara, vai arrecadar da onde? Aí o que os caras pensaram? Não, CSLL dos bancos, que é o que sempre acontece quando tem problema fiscal no Brasil. Você fala, vamos tributar o lucro dos bancos, os bancos lucram muito. Então, os bancos também sofreram. Aí o Haddad fala, não, porque essa coisa do ICMS. Falou ICMS, varejo despencou. Loja Renner caiu 7 no dia. Então, realmente, o ambiente ele tem sido de uma comunicação muito difícil. Foram 100 dias muito duros aí para o investidor. E essas incertezas estão muito altas. Isso faz com que não seja um momento de estar tomando muito risco. Né? Isso que faz a liquidez cair. E, lógico, quando tem mais risco, você tem mais potencial de retorno. Né? Então, assim, amanhã pode sair um negócio que o mercado vai lá para 110 mil pontos. Então, eu tenho uma visão construtiva para a Bolsa, mas para 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, é impossível de dizer o que vai acontecer. Então, assim, tem um lance do andar do bêbado, né? Tem um poste de luz e um bêbado. Então, assim, cara, não sabe exatamente quantos passos o bêbado vai dar, para onde ele vai, é meio aleatório. Mas, eventualmente, ele vai voltar pro poste de luz. Ele vai conseguir olhar para a referência dele. É a referência dele. Então, assim, essa coisa do curto prazo, ela é muito dura, muito difícil, especialmente num ambiente como o Brasil, que já é um país emergente, já é um país dependente de um cenário externo. Historicamente, sempre dependeu. Dependeu muito mais do quadro externo do que da política econômica realizada pelos governos. Sim. Se a commodity está em alta, não quer nem saber, o governo amplia gasto, vai, fazer economia, pobre compra rico. carro, não sei o quê, é maravilhoso. Só que sempre tem aquele fantasma fiscal pela frente, sempre vai ter um momento que vai desacelerar, e aí vem uma crise. E é por isso que se olha com tanta atenção para o que vai ser feito na política, né? Porque realmente a política ela é capaz de se proteger para um ambiente pior, ou ela é capaz de fazer uma coisa anticíclica ou uma coisa pró-cíclica, né? Agora que está crescendo, vamos estourar a boca do balão, daqui a pouco cai o petróleo, cai o minério, cai a soja, e aí não tem dinheiro para pagar todo aquele tanto de funcionário público lá. E aí você entra numa crise fiscal, precisa de reforma estrutural, precisa de previdência, precisa de administrativa. E aí cada coisa dessa é um parto de uma criança, né, cara? Não é simples. Então, eu acho que esse movimento, ele é um momento de aversão a risco, o que justifica esses preços. Agora, para quem tem paciência, o que eu acho é que tem um apocalipse aí nos preços que talvez não se justifique. Então, eu até falei hoje na rádio, eu acho que Bolsa está 102 mil pontos. Eu acho muito mais factível 112 do que 92. Sim. Eu acho que é muito mais lógico, né? Eu prefiro comprar no 112 do que vender no 92. Fácil. Então, assim, essa assimetria, esses momentos de assimetria, eles são positivos para quem vai se alocar e vai ter a disciplina emocional, vai ter a cabeça de segurar, né? Porque se tu fica o dia inteiro escutando o TC Rádio, clicando no dólar, vendo o GUI, vendo resistência, ponto de suporte, não sei o que, cara, tu vai estopar. Uhum. Tu comprou no 102, o negócio vai para 97, tu vai estopar. Então, essa coisa também do excesso de informação, saber filtrar, saber lidar com isso nas teses, tudo se resume, né, a horizontes e objetivos. Só que isso é muito difícil na prática. Porque na prática tu fala assim, cara, meu horizonte é de 2 anos, meu objetivo é fazer uma viagem. É bonito, né? Tu escreve no caderninho lá do planejador financeiro. Eu acho muito bonito. Que tu viu no Instagram, comprou lá o planner financeiro. Sei lá. Cara, na prática, velho, amanhã tu vai pode panicar, tu vai se entusiasmar, tu é humano. Então é difícil de fazer esse acompanhamento muito de perto e ao mesmo tempo
seguir fiel aos planos. Então, essa coisa de horizontes objetivos, ela depende muito de disciplina e de preparo, né, do investidor para realmente dar certo, né? Por isso que os caras que são de muito sucesso, eles têm esse histórico de longo prazo, porque eles são constantes, né? O Coleta vai falar do Warren Buffett. Cara, mas entendeu? Não tem como não, né? O Barsi, entendeu? O cara ganha 1 milhão por dia de dividendo. Tipo, é paciência. O cara adotou uma estratégia, não quer nem saber o que o ministro falou, não quer nem saber o que vai acontecer. O Campos Neto vai cortar a Selic agora ou não, vai cortar no final do ano. Ele tem a sua estratégia e ela é antifrágil, ela passa por esses ciclos, passa por esses problemas. E assim, é difícil de imaginar que o Brasil vai virar uma ruína. O Brasil tem minério, pô. O Brasil tem commodity, o Brasil tem hidrelétrica. O Brasil tem Amazônia, sabe? O Brasil tem uma população de 200 milhões de pessoas, um mega mercado consumidor. O Brasil produz a laranja que o mundo toma suco de laranja. Se dá tudo errado, cara, suco de laranja vai continuar aí, velho. Então, assim, eu acho que o Brasil ele é relativamente resiliente e a gente tem uma estrutura institucional, embora frágil, até certo ponto frágil, que suporta estresses. Né? O Brasil, quando vai dar errado, volta. Também é outra coisa bastante clichê aí do mercado. Vai dar errado, alguém não deixa dar errado. Ou é o Supremo, ou é o presidente, ou é o Congresso, ou é a população que vai pra rua e fala, não, isso aqui não dá. Sempre tem uma RJ aí. Sempre tem alguém pra trazer de volta. Aí quando vai dar certo, o pessoal começa a enriquecer, fala, nossa senhora, olha só essa bonança, né? E aí começa a ter corrupção, começa a ter... E aí você fala, aí volta para um meio termo. Então eu acho, assim, na minha visão, a gente tá mais para esse lado aqui, de um sentimento mais pessimista, para um lado de, cara, vai tudo dar errado, vai virar Argentina, sabe? Vai ter superinflação. Começa a ter essa preocupação, começa a voltar para o rumo. Só que isso é um processo que a gente nunca sabe se vai ser daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 9 meses. Agora, historicamente, se você olhar, é um momento bem adequado aí para estar exposto ao Brasil. Embora, se você lê o jornal, você fica assustado. Né? Fica assustado aí com esse novo governo. Cara, o grande insight que você traz aqui para nós, então, eu vou fazer uma interpretação de tudo que você trouxe até aqui. A grande parte do insucesso se mede pelo, tecnicamente, excesso de informação, que as pessoas ficam muito na pira de querer saber tudo de mais um pouco. A ignorância, que poderia ser uma dádiva, torna-se um problema, porque você sabe um pouco do que o Coleta falou, um pouco do Guilherme, um pouco do Léo, um pouco do Bruno, um pouco... Aí a sua cabeça fica desse tamanho dentro de um intraday que às vezes pode ter sido totalmente morto, que nem os últimos 2 dias é o famoso tanto faz. Se você tivesse dormido os últimos 2 dias, se acordasse só na quarta, você acordaria exatamente no mesmo contexto. E aí você não pegar paixão pela sua tese. Né? Porque acho que a gente viu muita gente não só perdendo dinheiro, mas quebrando, porque o barato foi ficando tão barato que ficou um barato inimaginável dentro da tese. Médio, né? O merdião foi rolando e as pessoas têm essa dificuldade muito forte de falar assim, pô, vou me livrar, né, desse case e perdi. Então, não gosto de ficar falando de gerenciamento de risco, que cada maluco tem o seu gerenciamento de risco. Tem gente que acha que é botar um stop curto, sei lá, tem muita gente que também é maluca. Mas é o não paixão pela tese e saber filtrar a informação. Seria isso que as pessoas precisariam virar de chave para poder ter um clique mais em paz e ter uma vida mais longa no trade? Eu acho que o mais importante é entender horizontes e objetivos. Se você entendeu que o seu horizonte é curtíssimo prazo e seu objetivo é ganhar X por dia, lá você tem um mindset bem de trader. Cara, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Sabe? Você tem que ter um estudo técnico ali, você tem que entender quem são os acionistas daquele cara, quem que pode estar vendendo, quem que pode estar comprando, qual que é a dinâmica de oferta e demanda, porque o curto prazo e o longo também é determinado por oferta e demanda. Então, usar a análise técnica, por exemplo, para entender essa dinâmica, né? Isso não é para todo mundo, certo? Porque daí você tem que estar dedicado a isso. Então tem que ser sua profissão e você tem que fazer uma transição de carreira. Não dá para falar assim, senta aí e vai. Não é para todo mundo. Isso, então assim, cara, vou fazer tudo que o trader, o contribuidor lá fizer. Eu acho que não tem muita lógica, né? Porque provavelmente essa pessoa não tem os mesmos horizontes objetivos que você. E eu acho que tem uma coisa importante
já que você falou que gerenciamento de risco é um termo ruim, eu acho que tem uma coisa importante que às vezes a pessoa entender também. Você é um melhor comprador ou um melhor vendedor? Acho que esse é um ponto bem importante. O Ferri é o melhor comprador que eu já conheci, o pior vendedor, cara. Ele compra umas opções lá por 20 centavos, ou comprava na época. E o negócio ia pra R$2, ele não zerava, velho. Não vou levar pro vencimento. Não zerava de jeito nenhum. Acertou, né? Mas não colocou no bolso. E aí devolvia, eventualmente, entendeu? E eu acho que tem isso um pouco. Assim. Tem muita gente que tem um viés de estar comprado, o viés de estar vendido, e inicia bem ou termina mal as operações, ou inicia mal e termina bem as operações. Então, acho que pro trading, assim, eu não sou um grande trader, especialista, mas eu acho que uma das coisas de conversar com muita gente, de entender cara, entenda se você é um melhor comprador ou se você é um melhor vendedor. E se você tem a facilidade de tirar um lucro rápido, o Beida é um cara que é um ótimo vendedor. O Beida sempre fala, lucro no bolso nunca matou ninguém. Né? Então, assim, ele tira um pouco. O Márcio Gomes também faz isso. Parcial na mão. Né? Manejo de risco. Ele sempre faz uma parcial na mão, entendeu? Porque ele é um bom vendedor. Porque o cara que se entusiasma, você fala assim, putz, comprei por R$10. O negócio foi para 12, por exemplo. Gostosinho já. O que tu pode fazer? Eu posso dobrar a posição, botar um stop no 11 e eu garanto que eu não vou perder nada. E eu tenho o dobro de chance de ganhar. Sim. Né? Então, isso é uma inteligência do mercado. Isso é o diabinho do teu lado. Né? E aí você pode falar, não, foi pro 2, eu vou vender metade da posição, botar 2 no bolso. Isso é muito bom, isso é o mais confortável. E aí você é um bom vendedor. Aqui talvez você seja um bom comprador, que você viu, cara, entrou um fluxo aqui nesse papel, tem cara de que vai ter algum evento aqui, ou então isso aqui vai continuar subindo, talvez seja o momento de aumentar. Né? Então tem bons compradores, tem bons vendedores, e tem gente que é bom nos dois, que é mais raro. Mas entender um pouquinho qual que é o perfil e o limite de risco que você é capaz de tolerar. Né? Assim, o stop dói, né? Stop dói, isso a gente já viu muita gente, mas não stopar dói mais, muitas vezes, né? Cara, sinta-se à vontade de não responder se você não quiser. Tu tem cara de novo? Você é novão? Qual que é a sua idade? Cara, eu tô com 28 anos, vou fazer 29 agora, Eita. em 3 semanas. Quer dizer, um pouco mais. 12 de maio, mandem presentes aí pra Tesserrat. Fazer 29 anos. Mas, cara, tenho bastante tempo aí já nessa estrada. Acho que foram anos bem intensos aí. Especialmente ali desde 2014, 2015, morando fora, voltando. E quais são suas próximas ambições? Independente de mercado financeiro, assim, ó. Você fala assim, pô, vim pra São Paulo, já morei em outros países, me envolvi no mercado financeiro. O que você espera aí pra, sei lá, os próximos 4 anos, vai? Próxima eleição você tá na onde, assim, como corleta pessoa física? Ministro da Fazenda, né, Gui? Justo. Já começa a fazer aí um merchan, uma campanha. Não, brincadeira. Cara, assim, eu acho que no momento eu tô bem focado aí na empresa, no crescimento da rádio, do Mover. Tô bem animado aí com a equipe, com o trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que é um trabalho que ajuda muita gente. E atingir mais pessoas nesse sentido, profissionalmente, eu acho que passa muito por tecer ainda esses planos de curto prazo. E eu acho muito difícil fazer planos de longo prazo, tá? Se eu tivesse feito planos de longo prazo, eu teria já frustrado eles muitas vezes. Então, eu acho que falando de Brasil, assim, eu não me vejo hoje, acho que já pensei bastante, mas não me vejo hoje saindo do Brasil, assim. Acho que foi uma experiência boa, eu acho que talvez por algum tempo de novo, mas não vejo realmente ir morar fora, me afastar desse país, das pessoas que eu tenho aqui, da minha família, dos meus amigos. Acho que isso é uma página que já virou, acho que é aqui mesmo. E, cara, nesse momento, do ponto de vista profissional, ele passa muito aqui pelo TC, né? Tá dentro da empresa, ajudando a empresa a crescer, fazer uma reviravolta. Eu acho que não é novidade para ninguém que a empresa passou aí por períodos. Acho que os próprios balanços mostram um período duro, né? O próprio mercado impôs, a companhia também é um período bastante duro. Eu acho que a gente tem essa virada para dar. Eu acho que o Mover é uma parte importante disso, a própria rádio. Então, estou bem focado nos projetos aqui, bem animado com o desenvolvimento deles. E, cara, conhecer bastante gente, fazer bastante fonte,
Agora, mês que vem, a gente vai para Brasília. Eu e a Lucinda, minha chefinha, maravilhosa. Vamos ir para Brasília, conversar com algumas pessoas importantes lá e tentar apresentar mais o Mover, botar o nosso trabalho aí na rua também, do ponto de vista político. A gente já faz isso bastante aqui em São Paulo. Então, conhecer gente, crescer, aprender, estudar bastante e ajudar a empresa aí a voltar para o rumo da lucratividade, do crescimento, para a gente entregar aí um serviço cada vez melhor para o investidor. Acho que você tinha que ter um programa. Ah, é? É. Eu tinha, sabia? Na rádio, não é? É. Faça acontecer. Por que você não faz um programa? Cara, Ou ficou de saco cheio? Não fiquei de saco cheio, cara, mas aqui assim, chega um momento que não dá pra fazer tudo, sabe? Tem que também escolher um pouco as guerras. Eu fiquei responsável por cuidar de muitas coisas do ponto de vista gerencial e de tecnologia aqui dentro da Mover. Decidi focar mais dentro da grade de programas que já existe na rádio. Então, eu estou presente todos os dias, como eu falei antes, das 8h30 às 10 no Expresso da Manhã. Estou presente das 5h30 às 6 no Expresso da Tarde. Estou dando um apoio muito grande às editorias ali na Mover. A gente tem pessoas novas dentro da equipe, pessoas muito legais, muito experientes, e eu acho que a gente não dá para fazer tudo. Então, quando eu percebi que estava perdendo um pouco de qualidade, que não estava conseguindo dar atenção à produção, dos convidados, à preparação do programa, achei que um trampo, né? Talvez fosse um momento de... Conversei com o Léo, ele concordou, e talvez fosse um momento de a gente realmente pausar isso por um tempo e voltar, de repente, mais para frente, focar ali em outras atividades. A gente tem muitas coberturas, o mercado é muito dinâmico, todo dia tem indicador econômico, todo dia tem texto para fazer, todo dia tem análise. Eu peguei, a gente tem agora o FLJ também, no novo site de notícias aí, que eu sou colunista, então semanalmente eu escrevo para lá também. Então acho que tem que meio que ter um pouco de foco e nesse momento eu achei melhor pausar. Durante as embaixadas eu fazia entrevistas também com gestores, com trader, para live com os clientes, batia papo, trocava ideia, mas eu acho que não tem como fazer tudo e hoje eu já tô assim das 7 às 8 aqui no TC ocupado. Já tô dando um plantãozinho. Eu já tô das 7 às 8 aqui no TC ocupado, então acho que mais pra frente a gente volta aí com um programa na TC Rádio, um podcast, alguma coisa assim. Obrigado, viu? Por Valeu, Gui. Comentar um pouco mais aí dos bastidores da Mover, da sua vida. E é muito importante isso, né, cara? Porque a gente vai indo, vai colocando informação, a gente vai se envolvendo no dia a dia. E outras figuras, seja da rádio ou do TC, passaram aqui e trouxeram histórias extraordinárias. E você é um cara extraordinário, é notório que a gente já contemplou muitas pessoas com informação e hoje mudou muito, né? Então, a leitura era muito mais vivenciada alguns poucos anos atrás e hoje o vídeo contempla a informação de um jeito muito mais rápido, ágil, até mesmo para a tomada de decisão. Então, foi um enorme prazer estar com você no dia a dia e obrigado por ter ficado de frente com o Gui. O prazer é meu, Gui. Um ótimo sucesso aí para o teu podcast. Acho que tem sido muito bacana ter acompanhado. E até amanhã, né, cara? Todos os dias a gente tá junto aí no Expresso da Manhã, resenhando e levando informação de uma forma bem alegre aí pra turma. Espero que esteja todo mundo gostando. Estamos sempre abertos aí para comentários, elogios. Valeu. Feedbacks. Valeu. Falando nisso, pessoal, se você quiser cornetar, comentar um elogio ou xingar a gente, fica à vontade, o podcast tá aqui para isso, mas jamais esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever no canal e inclusive compartilhar com o seu coleguinha que tá todo dia no Expresso da Manhã. Um beijo no coração de todos, até a próxima, fui!